Paz, irmãos, tudo bem? Vamos a mais um devocional da Igreja Vida Nova do Jardim São Francisco. A palavra de hoje está lá no livro de João, no capítulo 20, o versículo 19. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Nessa passagem, os discípulos estavam trancados e com medo. Talvez seja uma situação parecida com a que nós estamos passando. Estamos trancados dentro das nossas casas nessa quarentena, talvez cheios de incerteza, cheios de dúvida. Mas Deus dá uma palavra aos discípulos, e é a mesma palavra que hoje Ele dá a cada um de nós: paz esteja convosco. E eu fui estudar um pouco do que significava essa paz. A gente até assiste às vezes na novela da Record, passando, eles usando a palavra paz, só que de uma forma diferente, que é aquela palavra chamada shalom. E eu fiquei curiosa, para poder entender o significado dessa palavra. E, na verdade, a palavra shalom, ela significa muito mais do que simplesmente a paz. Significa justiça, significa retidão, significa salvação e significa bem-estar. Então, a paz de Cristo, a paz que Ele está querendo que nós tenhamos nesse momento, vai muito mais além do que simplesmente uma paz que a gente conhece. Muitas pessoas falam que paz é quando nós não temos problemas. Isso está errado. Paz não significa ausência de conflito, não significa ausência de problemas. Paz significa que nós temos que ter a justiça em Deus, a retidão em Deus, a salvação em Deus e o nosso bem-estar em Deus. Esse é o shalom que Jesus estava nos ensinando. Esse é o shalom que nós temos que ter no nosso coração. Nesse momento tão incerto, nesse momento de dúvida, nesse momento, que muitas vezes a gente se acomete de medos, de preocupações. Mas Jesus diz aqui, e ele repete por 2 vezes aos discípulos, Ele fala, no versículo 19, ele fala, paz seja convosco. E depois no 21 ele repete novamente, paz seja convosco. Então que essa paz, que como a Bíblia descreve, que excede todo entendimento, possa alcançar os nossos corações. Esse shalom de Deus possa ser a palavra que aqueça o nosso coração, que lance fora todo o medo, que lance fora toda a dúvida, que lance fora toda a preocupação, porque Ele está preocupado com o nosso bem-estar, Ele está preocupado com as nossas vidas. Por isso que Ele fala, tenha paz, porque eu estou aqui. Como Ele disse para os discípulos nesse versículo, Ele diz para a gente hoje. Tem um trechinho de um livro que eu queria compartilhar com vocês, que eu tô lendo, e ele fala muito sobre o shalom. Foi até por causa desse livro que surgiu a curiosidade, eu fui para a Bíblia e fui para a internet para poder preparar esse devocional, porque eu achei que tinha tudo muito a ver com o que a gente está vivendo agora. E fala assim: Shalom é o projeto de Deus para a ordem criada. Deus é um Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz. O Espírito Santo é o Espírito de paz. O reino de Deus está alicerçado em justiça, paz e alegria. Os filhos de Deus são pacificadores. O Evangelho é a boa notícia da paz. Shalom é o centro, não apenas uma composição, da salvação de Deus. Então, Shalom é o centro da salvação de Deus. Então, que esse Shalom esteja no seu lar, em nome de Jesus.